Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, vocês assistiram um debate ontem na Rede Globo de televisão? Pois é. Na minha concepção, Lula venceu o debate como sempre. Foi muito bom. Teve muita desenvoltura, respondeu o que tinha que responder, mas eu acredito que os eleitores já estão decididos. Pesquisa do Datafolha diz que 92% dos eleitores já decidiram em quem votar. Logo, quem vota em Bolsonaro, vota em Bolsonaro. Quem vota em Lula, continua votando em Lula. Logo, o debate é importante, esclarece muita coisa e revela coisas que não conhecíamos dos candidatos. Mas o estranho, gente, é os evangélicos, o papel dos evangélicos em tudo isso. Vocês viram essa semana Silas Malafaia fazendo uma oração, pedindo a Deus que Deus mandasse um espírito de confusão para confundir a cabeça de Lula, para que Lula se atropelasse, se atrapalhasse todo na hora do debate, para Bolsonaro ganhar as eleições. Pediu a Deus que Deus desse o espírito de lucidez a Bolsonaro, para Bolsonaro atropelar Lula e assim ganhar o debate. Gente, dá-se a impressão que a oração de Silas Malafaia não foi ouvida. Eu creio que não, porque Deus não responde oração de feiticeiro. As pessoas que querem fazer o mal e invocam o nome de Jesus, usam o nome de Jesus, é tido como aquele que usa o nome de Jesus em vão. Para esse Deus diz: ai daquele que usar meu nome em vão. Silas Malafaia, na época da pandemia, ele profetizou, disse que era voz profética, e como voz profética disse diante de Bolsonaro, para ele se aquietar e ficar tranquilo, porque a pandemia não chegava ao Brasil e não causaria dano aos brasileiros. Se deu mal, a profecia de Silas Malafaia não se cumpriu, tanto não se cumpriu que a pandemia, o Covid-19, chegou e matou quase 800 mil pessoas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que Silas Malafaia não passa de um falso profeta, um profeta de Baal, aquele que fala e não se cumpre. Porque Deus não atende a oração de feiticeiro. Foi o que aconteceu com a oração do Silas Malafaia essa semana, pedindo a Deus que Deus fizesse descer um espírito de confusão para confundir Lula. O efeito foi contrário. O Bolsonaro se confundiu todo de maneira tamanha que um repórter chegou a chamá-lo de mentiroso. E ele se levantou, gente, quase abandona o debate. Não abandonou o debate porque a turma do Deixa Disso entrou em cena e acalmou os ânimos de Bolsonaro. Bolsonaro é um psicopata, é um doido. Mesmo mentindo todos os dias, mais de 8 vezes por dia, os estudiosos dizem que ele mente mais que 8 vezes por dia. Mas se você chamá-lo de mentiroso, ele se transforma num siri, assim como se transformou ontem quando o repórter chamou ele de mentiroso. Ele diz: quem és tu? Que moral tens tu para me chamar de mentiroso? O repórter simplesmente continuou falando e numa posição assim, gente, que quase que desqualificando o Bolsonaro e não enxergando ninguém na sua frente. É assim que as pessoas veem Bolsonaro. Ninguém. Bolsonaro está sendo abandonado já pelos seus, porque a derrota dele amanhã será fragorosa. Todos nós já sabemos disso, acreditamos nisso.
Confiamos nisso e vamos votar para que isso aconteça amanhã. E quanto ao Silas Malafaia, uma hora dessa ele está confuso. Eu acho que uma hora dessa quem está confuso é ele, porque a profecia dele não se cumpriu de maneira contrária, porque a confusão veio sobre Bolsonaro. Lula estava lúcido, tranquilo, equilibrado, deu um show. Foi o melhor debate de Lula esse ano, eu creio assim. Todos os comentaristas, os cientistas políticos, dizem que Lula se saiu muito bem. Agora, quanto a Bolsonaro, nada lhe foi acrescido, nada lhe acrescentou, porque ele se confundiu tudo, não sabia o que dizer, a não ser repetir o que ele vem repetindo todos os dias, chamando Lula de corrupto, de mentiroso e coisa do gênero. Coisa de quem não tem o que falar. Lamentável. Mas a Assembleia de Deus está com problema, e problema sério nos seus quadros. O problema das Assembleias de Deus é os pastores bandidos, corruptos, assim como Silas Malafaia e outro, que abre a boca e profetizam o mal para alguém e o pior de tudo, em nome de Jesus. Eu acho que Jesus não tem nada a ver com isso, mas eles não têm nenhum temor, porque o Deus dele, no momento, é o dinheiro, é Bolsonaro. Logo, eles vão cair do cavalo. Uma pergunta que se faz é o que será das igrejas evangélicas, principalmente as Assembleias de Deus, e estes pastores confusos, esses profetas de Baal, no dia seguinte às eleições. A partir de segunda-feira, como será a vida destes homens? Primeiro que perde a boquinha. Não vai ter mais como mamar, porque já mamaram demais. Gente, dizem que o que já se repassou para as igrejas evangélicas chega à bagatela de 1,2 bilhão para os bolsos dos pastores corruptos. E aí, esta boquinha vai acabar, porque Bolsonaro não será reeleito, eu creio assim. Dizem que as Assembleias de Deus estão em jejum e oração. Só que os profetas de Baal também buscou socorro a Baal, mas Baal não se posicionou, porque esses pastores não servem a Deus, não servem a Jesus, eles não acreditam em Jesus, e eles não fizeram opção pelos pobres como fez Jesus. Logo, eles estão à mercê deles mesmos. As orações deles não chegam ao telhado de suas casas ou das suas igrejas. Suas porque eles chamam de minha igreja. Na minha igreja eu não quero um petista. Na minha igreja Lula não entra. Eles falam assim como se a igreja fosse deles, sabe? E não de Jesus. Só que tem uma coisa, Silas Malafaia. Deus diz que na igreja dele Satanás não prevalece. Logo, se tu está a serviço de Satanás, pode acreditar, a tua derrota é grande, a tua queda é grande, porque nenhum demônio prevalece sobre a igreja de Cristo. Essas contradições que estão acontecendo é para que você saiba que Deus não atende oração de feiticeiro. É melhor se converter. Há tempo ainda. Se converter, porque as coisas tendem a mudar. E a mudança está chegando e começa a partir de segunda-feira. Porque eu não acredito na reeleição de Bolsonaro. Bolsonaro tem invocado demônios, mortes, derramamento de sangue. Ontem mesmo mataram mais um petista. Mataram. É exigência de Satanás, e Satanás tem exigido que haja derramamento de sangue. E está havendo derramamento de sangue. Toda semana morre alguém é ferido. É a vontade de Satanás. Só que tem uma coisa, tem muita gente, muito homem e mulheres de Deus orando, clamando desesperadamente
para que Deus socorra o povo de bem deste país, socorra o pobre. E o socorro, creio eu, está vindo. Logo, Silas Malafaia, tu que se arrobra, dizendo que é voz de Deus, creio eu que não é voz de Deus. Tu não serve ao Deus da Bíblia. O teu Deus no momento é Bolsonaro. E Bolsonaro vai perder, e perder feio. Por isso, te prepare, você e Bolsonaro, porque Lula vem aí.